Olá, amigos! O Reino Unido que muitas vezes pensamos é uma nação forte, unida e unida. Mas se as pessoas olharem para a história do passado ao presente, é exatamente o oposto. A Grã-Bretanha é instável e mostra sinais de divisão. A questão mais quente agora é que a Escócia quer ser independente da Grã-Bretanha. Então qual é a causa? Vamos dar uma olhada rápida na história da Escócia e da Inglaterra para entender melhor. Por volta de 100 d.C., o sul da Inglaterra, conhecido como Britânia, foi completamente conquistado pelo Império Romano. Mas no norte, chamado Caledônia, os escoceses mantiveram sua independência. Eles lutaram tanto que os romanos se sentiram impotentes e tiveram que construir o Muro de Adriano para separá-los. A muralha recebeu o nome do imperador romano Adriano, e parte dela ainda está de pé hoje. Em 410, após revoltas nativas e ataques bárbaros de tribos germânicas, os romanos se retiraram da Grã-Bretanha. Depois disso, a parte sul da ilha foi governada pelos anglo-saxões, incluindo povos da Alemanha e os povos indígenas que interagiram com eles, formando uma cultura e língua comuns. Vários reinos foram estabelecidos, dos quais Northumbria foi o reino governante de 617, então Wessex em 802. Então, os vikings do norte da Europa invadiram a ilha, derrotaram a Northumbria em 867 e trouxeram o povo para viver. Em 927, os anglo-saxões, liderados pelo rei Aeteusta, uniram os outros reinos e tornaram-se governantes de toda a Inglaterra. Em 1066, Guilherme, o Conquistador, era um normando do norte da França que conquistou a Inglaterra e se tornou o novo governante. Em 1282, os ingleses sob o rei Eduardo I anexaram o país de Gales. Em 1295, eles continuaram a invadir a Escócia. Após 33 anos de luta, os escoceses foram reconhecidos pela Grã-Bretanha como independentes. No entanto, batalhas ferozes continuaram depois disso, até que os britânicos se concentraram na Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, com a França. Como suas forças estavam espalhadas, eles não conseguiram derrotar os escoceses. Em 1502, os dois reinos assinaram um tratado de paz permanente, após mais de 200 anos de luta. Em 1567, James VI tornou-se rei da Escócia. Ele é neto do rei Jaime IV, que se casou com a filha do rei da Inglaterra, o rei Henrique VII. Em 1603, a rainha Elizabeth I, neto do rei Henrique VII, morreu e não teve sucessor. Seu primo distante James VI foi escolhido como seu sucessor. Assim, a Escócia e a Inglaterra foram unidas sob o governo de um monarca. No entanto, a Escócia e a Inglaterra mantêm seus próprios territórios, parlamentos e leis. Nas décadas que se seguiram, Jaime VI e sucessivos reis tenderam a tirania para impor formas de governo eclesiástico, querendo até anexar a Inglaterra por completo. Isso causou a Guerra Civil Inglesa de 1642 a 1651. Após a Gloriosa Revolução, o rei Jaime VII da Escócia foi deposto pelo parlamento britânico e instalou William e Mary no trono. Desde então, o poder supremo não está nas mãos dos reis. Tudo o que é importante é decidido pelo Congresso. No final da década de 1690, os escoceses planejavam estabelecer uma colônia no Panamá, conhecida como o Projeto Daria. Sob o esquema, eles estabeleceriam uma rota comercial transatlântica e do Pacífico. Ao mesmo tempo, construir um novo assentamento para as pessoas. A trading escocesa foi constituída com 50% do capital dos escoceses, os restantes 50% do capital dos britânicos e holandeses. Mais tarde, no entanto, a Grã-Bretanha e a Holanda retiraram seu capital, temendo que sua empresa das Índias Orientais perdesse seu monopólio comercial. A Escócia perdeu muitos investidores com muito dinheiro e experiência na conquista. No entanto, eles ainda montaram uma empresa com o capital levantado dos nobres ricos e das pessoas comuns. O criador do esquema Darien foi William Paterson. Ele era famoso por fundar o Banco da Inglaterra e era muito rico. Com muita confiança para ele 500 mil libras esterlinas, o equivalente à metade do capital de todo o país mobilizado. Mas o projeto então fracassou. Porque quando chegaram ao Panamá, os exploradores tiveram febre devido às picadas de mosquito. Ao mesmo tempo, eles foram atacados pelo exército espanhol. Cerca de 2.000 pessoas foram mortas. A Escócia estava falida e incapaz de manter um estado independente. Em 1707, o Ato de União foi assinado. O Parlamento escocês e o Parlamento britânico se fundem para formar o Parlamento do Reino Unido, com sede no Palácio de Westminster, em Londres. A Escócia foi autorizada a manter seus sistemas legais, religiosos e educacionais intactos. Desde então,
O povo do norte teve acesso à rede comercial nas colônias britânicas. Sua economia aos poucos prosperou com o império. No entanto, para aqueles no poder, foi uma relutância em concordar em ser incorporado ao Reino Unido. Além disso, os escoceses não ocupam nenhum cargo no parlamento do governo britânico. Nos anos 1800, a indústria têxtil da Escócia floresceu, estimulando a industrialização e a urbanização. Os cidadãos escoceses desempenham um papel importante na economia do Reino Unido. Ao longo do século seguinte, gerações de líderes escoceses propuseram repetidamente ao governo britânico que lhes permitisse criar seu próprio parlamento para controlar os assuntos internos. Mas foi rejeitado com base no fato de que os líderes da Escócia não tinham poder no parlamento. Em 1967, a Escócia descobriu um campo de petróleo offshore com reservas de bilhões de barris. Sua economia cresceu rapidamente graças a uma grande fonte de receita do petróleo. Isso contribuiu muito para o orçamento do Reino Unido. Em 1967, a Escócia descobriu campos de petróleo offshore com a qualidade de bilhões de barris. Sua economia cresceu rapidamente graças a uma grande fonte de receita do petróleo. Isso contribuiu muito para o orçamento do Reino Unido. O Partido Nacional Escocês começou a ver que seu país deveria ser independente para que pudesse se desenvolver mais rapidamente. Em 1988, a primeira-ministra Margaret Thatcher impôs um imposto de valor fixo, cobrado de todos os indivíduos da Escócia. O povo escocês ficou indignado e apoiou cada vez mais o movimento pela independência, exigindo o direito à autodeterminação dos assuntos internos. Em 1997, a Escócia realizou um referendo sobre a formação de um parlamento separado. 74,3% dos eleitores concordaram. Eles foram propostos ao governo britânico e aprovados em 1998 pelo primeiro-ministro Tony Blair. O Reino Unido acha que isso é mais do que suficiente para agradar os políticos escoceses. No entanto, o Partido Nacional Escocês tem ambições maiores. Em 2014, eles realizaram um referendo sobre a total independência da Escócia. O resultado é 45% a favor, 55% contra. Esta não é uma grande diferença. Isso prova que uma grande parte do povo escocês quer a independência. Em 2016, o Reino Unido realizou um referendo sobre a saída da UE, resultado de 52% de votos a favor. No entanto, isso é contrário à opinião dos escoceses com 62% contrários. Eles sentem que o Reino Unido está indo contra sua vontade. O número de apoiantes da independência escocesa aumentou. De acordo com uma pesquisa em setembro de 2020, 70% das pessoas na Escócia com menos de 35 anos acham que seu país deveria abandonar o Reino Unido. Agora, o Partido Nacional Escocês anunciou que proporá um novo referendo ao Parlamento do Reino Unido, assim que a crise do Covid terminar. Se aprovado, o resultado desta vez provavelmente decepcionará o Reino Unido. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.